Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, você que acessou esse canal. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amados, eu quero deixar aqui uma palavra ao seu coração, para a sua vida, para a sua casa. E eu quero falar sobre o perdão, a importância do perdão. E eu quero ler um texto bíblico aqui, para falar sobre esse tema. Eu quero ler Evangelho escrito por Mateus, capítulo 18, a partir do verso 23. E ele diz assim: Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Irmãos, esse texto bíblico aqui, ele é bem claro, né? Então, há quem diga que esse texto bíblico ele está falando sobre dívida financeira, mas não é. Não é dívida financeira. Quando nós oramos o Pai Nosso, quando nós vemos o Pai Nosso que diz lá assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, está falando de ofensas. Então, o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso está falando sobre ofensas. E esse texto aqui, Jesus conta uma parábola, ele está falando realmente de uma dívida financeira. Mas ele está dando um exemplo, ele está contando uma história para falar sobre perdão. E esse homem, ele tinha uma dívida muito alta, não tinha com que pagar, o seu senhor o sufocava, ele pediu clemência, pediu misericórdia e esse senhor perdoou-lhe a dívida. Depois ele encontra alguém que devia para ele, e ele começa a sufocar essa pessoa, e essa pessoa suplica por misericórdia e ele vai e prende essa pessoa. E aí os seus conservos, vindo isso, foram lá naquele senhor e falaram: você perdoou a dívida dele, né, porque ele suplicou, agora ele encontrou um irmão dele lá que deve para ele, e está sufocando ele, mandou prender, aí mandou chamar. E disse: servo malvado, eu te perdoei aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter misericórdia do teu irmão, como eu tive misericórdia de ti? Então ele fala: agora, por causa disso, se você não perdoa a dívida do teu irmão, eu vou te entregar aos atormentadores e ficará preso até que perdoe. Irmãos, nós nascemos no pecado por conta da consequência do erro do casal lá no Jardim do Éden. E nós nascemos em dívida com Deus por causa do pecado. E antes que a gente conhecesse Jesus, quantas ofensas você fez para Deus? Quantas ofensas eu fiz para Deus com os meus pecados? Então, cada vez que eu pequei, eu ofendia a Deus. Toda vez que eu fazia uma bobagem, eu ofendia a Deus. As minhas ofensas foram milhares de ofensas a Deus antes de conhecer Jesus, com os meus pecados. Aí eu chego na igreja, conheci Jesus, entreguei a minha vida a Ele, pedi perdão dos meus pecados, Senhor, perdoa os meus pecados. E a Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito do perdão, né, de Deus? Dos teus pecados eu não me lembrarei mais, eu vou lançar no mar do esquecimento. Então Deus perdoou, mas todas as ofensas que eu fiz para Deus foram perdoadas. Dos teus pecados eu nem me lembrarei mais. Tanto que a Bíblia diz na carta de Paulo aos Coríntios, eu não me lembro o versículo, mas a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo.
Então, quando eu nasci de novo, eu nasci uma nova criatura e a minha dívida, que era impagável, que eu tinha com Deus, né, os débitos que eu tinha com Deus por causa das minhas ofensas, Jesus, ele foi lá e falou: Pai, eu já paguei na cruz do Calvário pela vida do Silas, já está pago, ele não te deve nada. Então, amado, eu recebi a minha carta de euforia, eu fui livre, fui liberto. E aí quando vem uma pessoa e me faz uma ofensa e eu não perdoo, aí Deus não aceita. Por quê? Ele perdoou milhares de ofensas minhas por causa dos meus pecados. Agora vem uma pessoa e me causa um problema, me causa uma ofensa, eu não perdoo, aí Deus fala: não, peraí. Servo malvado, eu perdoei toda a tua dívida porque me suplicaste, você não deveria ter misericórdia do teu irmão e perdoar ele também? Então, irmãos, é o que o texto diz: aquele que não perdoa, ele vai ficar preso. É o que a Bíblia diz, é o que Jesus está dizendo. E ele ainda diz assim, ó, ele conta a história e ele diz assim será para com o meu Pai. Se do fundo do coração não perdoar a dívida do teu irmão, o meu Pai te entregará na mão do atormentador e vai ficar preso até perdoar. Irmãos, a mágoa é uma coisa terrível. Ela fica entranhada no coração da pessoa e a pessoa vai carregando aquilo ao longo dos anos, achando que ele está fazendo um bom negócio, achando que ele está fazendo boa coisa, em não perdoar a ofensa do seu irmão. Então, o que a Bíblia nos adverte aqui, mas nessa passagem aqui? Nós temos que perdoar, porque se eu não perdoar, Deus também não me perdoa. E a pessoa que não obtém o perdão de Deus, ela causa uma separação. A Bíblia diz, Isaías 59, que os nossos pecados, eles causam separação entre nós e o nosso Deus. Então nós precisamos do perdão de Deus para que os nossos pecados sejam perdoados, para que tenhamos acesso a Deus. Então, irmãos, eu nesses anos todos aí de evangelho, eu aprendi comigo próprio, porque eu tinha uma mágoa no coração quando eu aceitei Jesus, e Deus começou a ministrar no meu coração, na minha vida, e eu entendi que eu deveria perdoar. Eu tinha que perdoar, porque afinal eu vim de um mundo de drogas, de vícios, e eu cheguei na igreja, Deus me perdoou, me limpou, me purificou, foi uma libertação instantânea. Eu nasci de novo, eu aceitei Jesus numa sexta-feira, eu amanheci no sábado uma nova pessoa, não tinha vontade mais de usar droga, não tinha vontade mais de beber. Então Deus fez um grande milagre na minha vida. E aí agora chegou a hora que eu tinha que perdoar. E eu endurecia meu coração, não tinha muito entendimento, até que o Senhor foi ministrando na minha vida e eu entendi que eu precisava perdoar e busquei ajuda no Senhor. Ele me ajudou e eu liberei o perdão e a partir dali eu fui uma pessoa livre. Durante anos da minha vida eu trabalhei com dependente químico, eu fiz trabalho com pessoas de rua, pessoas do crime, então eu trabalhei com diversos segmentos aí. E aí, irmãos, eu comecei a fazer uma pesquisa. Uma vez eu estava conversando com um morador de rua e eu perguntei para ele da história, pedi para ele me contar a história dele. E aí, irmãos, ele me contou uma história que ele tinha uma mágoa de uma pessoa. Eu falei: meu Deus, será que essas pessoas estão presas nessa vida por causa da mágoa? Irmãos, eu fui fazer uma pesquisa, a maioria dos moradores de rua tinha mágoa no coração. Olha só. Eu fui investigar os usuários de droga, né, os adictos, a maioria com mágoa no coração. Peguei pessoas do crime. Conversando com pessoas do crime, eu encontrei mágoa no coração. Libera o perdão, ela fica presa. É o que a Bíblia diz, é o que Jesus falou nessa passagem aqui. Ó. Aquele que não perdoa, meu pai entrega na mão do atormentador e vai ficar preso até que perdoe. Existem vários tipos de depressão, eu sei. Tem uma depressão pós-parto que algumas mulheres têm, tem uma depressão clínica, mas eu encontrei, a maioria dos casos de depressão que eu encontrei, com quem eu me deparei, e eu encontrei mágoa no coração. Irmãos, é incrível como que a mágoa aprisiona pessoas, as pessoas se aprisionam, na verdade, quando ela contrai uma mágoa, um ressentimento no coração, ela entrega a mão dela para ficar presa. Então você que está ouvindo essa mensagem, se esse é o teu problema, busque em Deus, fala com Deus, ora a Deus e libera o perdão para você ser uma pessoa livre. Tem pessoas que passam a vida inteira aí lutando com um problema emocional, tá? Lutando com uma depressão, lutando com algum problema, e esse problema vai e volta, e nunca resolve. Por que nunca resolve? Em muitos casos que eu encontrei, com o qual eu me deparei, eu vi que são pessoas que não perdoavam. Eu já cheguei a fazer trabalho com uma pessoa que a gente pegou da dependência química. O rapaz foi para a igreja, batizado no Espírito Santo, batizado nas águas. Eu não lembro quanto tempo esse rapaz já estava na igreja.
Esse rapaz, depois de muitos anos, eu acho que 4, 5 anos, não lembro, desviou da igreja. Parou de ir para a igreja, foi para o mundo e voltou a usar drogas. Irmãos, aquilo me deixava... Eu falava, meu Deus, não é possível um negócio desse, como é que pode? Uma pessoa liberta, curada, transformada e voltar naquela situação. E lógico, nesse período eu comecei a orar a Deus e perguntar a Deus o que acontece. Então, porque a tua palavra diz que Jesus falando, Pai, aqueles que o Senhor me deu, o mal não lhe toca. E ninguém os arrebatará das minhas mãos. E como que o rapaz... E aí, irmãos, Deus então abriu esse leque para mim sobre a questão do perdão. Aí foi onde eu fui pesquisar. Será que está tudo relacionado à falta de perdão? Irmãos, eu me deparei com essa situação. A maioria dos casos relacionado à falta de perdão. Então aí eu fui atrás desse jovem, ministrei na vida dele, conversei com ele, expliquei para ele a situação. E ele dizia, não tem nada não. Não tem nada não, é que eu sou sem vergonha mesmo. Não tem nada disso não, não. Irmãos, algumas vezes eu tentei abrir mão, deixei para lá. E aí a gente fazia um trabalho chamado Encontro com Deus. E aí um dia eu fui convidar esse rapaz, ele já estava casado, para ir com a gente nesse encontro. E ele disse para mim, ele falou, já passei acho que 4 ou 5 encontros, é tudo copia e cola, é tudo a mesma coisa. Eu falei, então deixa para lá. Só que chegou na semana do encontro, ele me ligou e falou, eu queria ir, eu e minha esposa, nós vamos nesse encontro. Irmãos, eles foram nesse encontro, foi um mover de Deus tremendo nesse encontro, e ali o Espírito Santo abriu o entendimento dele. E depois que acabou o encontro, ele falou para mim, olha, eu nunca passei por nada igual. Isso aqui foi um mover de Deus muito grande, e eu entendi qual é o meu problema. Eu falei, qual é o seu problema? Ele falou, eu tenho mágoa do meu pai e da minha mãe. Eu falei, olha só, então como o diabo cegava o entendimento dele, para ele não enxergar qual era o problema. E aí eu instruí ele, você vai liberar o perdão para os dois, que são vivos ainda, e faz um concerto com eles e acabou o teu problema. E esse jovem seguiu, e hoje, graças a Deus, está na igreja aí, firme e forte. Então, mas eu já me deparei com várias situações, onde eu encontrei uma mágoa no coração. Então, se você tem passado por situações e não consegue entender a origem, por que não consegue, por que eu não consigo me libertar, por que eu não consigo sair disso, não dá uma verificada. Às vezes tem uma mágoa, um ressentimento lá que tem sido uma barreira na vida da pessoa. E é assim, irmãos, é o que a Bíblia diz. Né? Jesus falou, aquele que não perdoa, o meu Pai entrega, está entregue na mão do atormentador. E dependendo do nível dessa mágoa, é o nível de problema que a pessoa vai passar pela vida dela. É o nível de problema, é o nível da mágoa. Uma mágoa fraca, problemas fracos. Mágoa média, problemas médios. Mágoa forte, problemas fortes, problemas grandes. Então, isso é a critério de cada um. Então, Jesus me perdoou, Deus me perdoou as ofensas que eu cometi, os erros que eu cometi. Pedi perdão a Deus, Ele me perdoou. Então, agora a minha obrigação é perdoar. Perdoar. Todo aquele que cruzar o meu caminho tem que perdoar. Eu preciso perdoar. Isso é princípio bíblico, é mandamento de Deus. É o perdão, irmãos, as pessoas têm muita dificuldade com isso. Por quê? Porque a mágoa, a ausência de perdão, ela fere o nosso ego, fere o nosso orgulho. Quando uma pessoa nos ofende, nos faz o mal, mexe no nosso orgulho. O homem, ele tem uma natureza orgulhosa. Isso é uma coisa do ser humano, né? E às vezes o nosso orgulho não deixa a gente trabalhar nessa questão para poder perdoar, para poder liberar o perdão. Então é uma luta, é uma guerra contra o meu eu, contra o meu ego, contra o meu querer, é uma luta. Eu falo isso com propriedade, então eu preciso guerrear, lutar contra o meu ego, contra o meu eu, para poder liberar o perdão. Então o perdão é uma coisa nobre, o perdão é uma coisa nobre. E eu ouvi algo de Deus, que na época que eu ouvi eu não gostei, né? E as pessoas não gostam de ouvir isso que eu vou falar aqui, mas a pessoa que não perdoa, ela é orgulhosa. Nossa, quando eu ouvi isso, essa palavra não soou muito bem para mim, né? Sabe? Sou orgulhoso, eu não gostei de ouvir isso. Tá? Mas a pessoa que não perdoa, ela é orgulhosa. Tá? Ela só pensa nela. Ela só pensa nela. Só pensa nela e mais ninguém. Então, ela pode ofender um monte de gente e tá tudo certo. Quando alguém ofende ela, ela se dói. Ah, porque me machucou. Às vezes ela machucou muita gente, mas não tá nem aí. Mas quando alguém machuca ela, é dodóizinho, porque eu não falo com fulano, não aceito isso, não aceito aquilo. Mas a palavra de Deus, ela é única, viva, verdadeira e eficaz através dos séculos. O próprio Jesus falou, vai passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então a palavra de Deus, ela dá a ordem para mim e para você. Perdoa. Perdoa a ofensa do teu irmão. Se você quer ser livre,
de depressão, de coisas que você não consegue se libertar, libera o perdão e você vai ver Deus operar na tua vida. Amém? Fique com essa palavra, que essa palavra possa edificar a tua vida e te ajudar. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz. Em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Amém.